Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao novo Fala Foles aí, com um tema bem atual, bem polêmico. Tiagão, Yuri, sejam bem-vindos. Eu sempre espero aí um minutinho, né? Até fazer o convite para o convidado, né? Se o português me permite falar assim. A gente vai falar hoje sobre crise de ansiedade, vai receber um psicólogo fodaço, que é o Rodrigo, um amigo que eu tive o prazer de trabalhar junto. Convite feito. Rodrigo, muito boa noite. Boa noite, meu Tudo bem? amigo. Eu sempre convido também o perfil do CDPD para a gente pegar os seguidores do CDPD para aumentar o nosso público, a nossa visualização, tá legal? Você que manda, cara. Pessoal, muito boa noite. O tema de hoje é um tema mega atual. A gente vai falar sobre crise de ansiedade. E para falar sobre isso, vários alunos e atletas meus têm relatado, têm chegado até mim relatando que teve algum problema, algum sintoma, alguma coisa relacionada à crise de ansiedade. E aí, por conta disso, resolvi convidar o Rodrigo, no qual tive o prazer de conhecer um ciclo de palestras que a gente foi convidado a participar. Eu assisti a palestra dele, depois ele assistiu a minha, e após esse evento a gente começou a trabalhar em conjunto com atletas, né, Rodrigo? E eu Isso. sempre apresento os convidados, falo das titulações, do que faz. Hoje eu queria começar diferente, eu queria passar a palavra para o Rodrigo, já agradecendo muito o espaço e o seu tempo, para falar de um tema que eu estou vendo que é tão importante, não só para essas pessoas que me procuraram, mas para muitas outras pessoas que, inclusive, mandaram mensagens em inbox. Ou seja, tomara que a gente consiga ajudar muita gente hoje, né, Rodrigo? Seja muito bem-vindo, a palavra está contigo. Cara, meu amigo, eu te agradeço, é uma honra. Também tenho um canal, tive o prazer de receber você lá no Papo de PE. E aí agora tá aqui no Fala Foles, é um orgulho, uma alegria enorme, maneira de a gente estar junto. E é isso, vamos bater um papo sobre essa temática aí, que é a temática, cara, já era a temática do momento, agora então, nesses últimos 2 anos, aí 1 ano e meio, aumentou de uma maneira gigante, assim. Vamos que Antes de vamos. começar, eu queria até que você divulgasse o teu canal, divulgasse as tuas redes, para que se as pessoas, porventura, quiserem se aprofundar no tema, te fazer perguntas, enfim, iniciar algum tipo de tratamento, que possam ter acesso a você até os teus meios. Aí deixa aí disponível para o pessoal, por favor. Show de bola. A gente tem o Papo de PE, que é Papo de Psicologia do Esporte, onde tem YouTube, podcast, Instagram, até página que a gente está montando. Ali a gente trabalha e debate a psicologia do esporte em diversas áreas, em diversos olhares. E tem o meu próprio Instagram, que está aí, que é o @psicologia com Pierre RV. Mas eu acho que se a galera quer saber, quer conhecer um pouco mais da psicologia do esporte, o Papo de PE é o canal, assim, é o melhor lugar para poder introduzir, para poder conhecer um pouco, quem quiser chegar junto. A gente agora está fazendo um programa muito legal, que é com pílulas olímpicas. Diariamente a gente debate o que está acontecendo nas Olimpíadas. Por exemplo, agora mesmo o Modena está no mar gigantesco, né? Está arrebentando lá. E a gente hoje, às 9h20, a gente vai receber a Alessandra Dutra, que é uma das psicólogas que está lá no Japão trabalhando. Pô, que Então, massa. bem maneiro, Que bem massa. maneiro. Só chegar junto. Bacana, bacana. Tá dado o recado para a galera. Bem, vamos falar então do nosso tema foco de hoje. Como você falou, a ansiedade já sempre foi um tema atual, né, nessa sociedade moderna, por conta de N fatores sociais, enfim, culturais, que as mudanças sociais têm acontecido e têm levado a galera para esse lado da ansiedade. E aí, pum, veio a pandemia, uma série de modificações financeiras da vida das pessoas, de perda de parentes,
de modificações da qualidade de vida, de hábitos, enfim, isso foi dando um boom, reclusão. E aí agora, com a flexibilização da reclusão, as consequências estão acontecendo, as pessoas estão tentando voltar, que é o que a gente mais escuta por aí, que é o novo normal, né? Para a gente entender o que é o novo normal. E algumas pessoas não estão, de repente, sabendo lidar com isso, sustentando essa nova situação. E aí, uma das consequências tem sido esse negócio da crise de ansiedade. Então, eu queria começar perguntando, passando a bola para você, explicando para um público geral alguns sintomas da crise de ansiedade, né? Para as pessoas saberem identificar isso nelas mesmas. Ou será que então é isso que eu estou tendo, é por isso que eu estou passando? E saber, a gente conseguir, de repente, saber diferenciar um princípio de infarto de uma crise de ansiedade, que muita gente tem ido aos hospitais achando que está infartando e os médicos estão falando, cara, o que você teve foi uma crise de ansiedade, etc. Então, eu te passo a palavra já nesse primeiro momento por aí, a gente vai evoluindo a partir disso, sem o roteiro engessado, vamos respondendo até a pergunta da galera e vai fluindo por aí. Pode ser? Pode, claro, você que manda. Perfeito, está contigo, Rodrigo. Obrigado. Bom, acho que é curioso, quando a gente entra no curso de psicologia, logo no início, eu lembro da minha época, pelo menos o nome da matéria era psicopatologia. E aí eles ensinam as diversas psicopatologias, as patologias ligadas à psicologia. E, cara, é uma loucura. Eu lembro que eu era aluno, eles me deram uma apostila, e aí o professor ia falando, e você ia se identificando com tudo que estava ali. Então, dizer os sintomas que tem a ansiedade, para a galera poder, será que eu estou com ansiedade ou não sei o quê, é muito delicado, porque mais do que os sintomas, é a intensidade, é o grau, é o quão aquilo ali está sendo imobilizador, congelante, impossibilitador de qualquer coisa. Porque então, a ansiedade todo mundo vai sentir. Todo mundo tem e passa por isso durante o dia. Cara, eu costumo brincar com meus alunos que quem não sente ansiedade é esse copo. Esse copo aqui não vai ter ansiedade. Nós, seres humanos, teremos ansiedade. Por quê? O que é ansiedade, né? O próprio nome já diz. É estar aguardando algo que está para vir. Ou seja, de uma maneira com receio, ou seja, uma ansiedade para que logo aconteça aquilo. E se tem uma coisa que a gente não controla na vida, que a gente não tem controle nenhum na vida, é o futuro. Só que do futuro a gente só tem uma certeza. A gente vai falecer. Então dá uma sensação... Por isso o pessoal fala muito de síndrome do pânico ligada à ansiedade. O pessoal fala muito ali de uma vivência de quase morte quando você está tendo uma ansiedade muito intensa. Muito por causa disso. Muito por causa desse sentido. Nós temos ali, como espécie humana, uma necessidade muito grande de controle. E a ansiedade é exatamente a falta do controle. É exatamente você não ter o domínio do que está por vir, do que vai acontecer. Sendo que é uma coisa interessante a gente pensar. Eu estou ouvindo um certo eco. É da minha voz, cara? É daqui do meu? Eu vou até diminuir o meu para ver se é do meu, mas para mim aqui está muito bom. Ah, não está tendo eco não? Então beleza. Então não. Vamos que vamos. Não, então beleza. E aí é uma coisa interessante também, assim, tudo que a gente tem como característica humana, se a gente for pensar, acho que antes disso é importante falar, a psicologia não é uma ciência exata. A psicologia é uma ciência humana. Quando a gente fala que não é ciência exata, quer dizer que não existe uma fórmula que isso mais isso vai ser igual àquilo. E também existem várias formas de enxergar o mesmo fenômeno. Existem várias maneiras de enxergar a mesma coisa. Tem um lado da psicologia que se chama psicologia evolucionista, que eu estudei muito na época do mestrado. Ela diz que tudo que nós temos como característica humana se desenvolveu como um meio de sobrevivência. Então, um pouco de ansiedade, você estar um pouco atento, você vivenciar um pouco daquilo é até bom. O problema, como eu falei, é intensidade. É quanto ele pode estar te congelando, é o quanto ele pode estar prejudicial. Por isso que eu não gosto muito de falar quais são os sintomas. E o outro motivo é que cada um vai viver uma forma diferente. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Cara, não tem uma fórmula. É muito difícil a psicologia por causa disso. Não tem fórmula.
Cada um de nós temos histórias diferentes, nós temos percursos diferentes, nós temos genéticas diferentes. Então, independente qual for o motivo daquela ansiedade, dependendo qual for a predisposição daquela ansiedade, a gente não dá para dizer isso, mas isso é ansiedade. Não, ansiedade é um conjunto de características diferentes que imobilizam. Que, por exemplo, tem uma linha que eu gosto muito, que é a linha junguiana. Ela diz que nós temos no nosso inconsciente, que a nossa estrutura psíquica, eu vou falar um pouquinho difícil, mas depois vou facilitar. A nossa estrutura psíquica, ela é dividida como consciente e inconsciente. Aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece. Sendo que essa teoria, a psicologia junguiana, que vem de um cara chamado Jung, muitas pessoas conhecem pelo inconsciente coletivo, por arquétipos e tal, ela diz que aquilo que a gente não conhece em nós tem a ver tanto com a nossa vivência, que é o inconsciente pessoal, como pelas heranças que nós temos na evolução da espécie, que é o inconsciente coletivo. E ali tem umas cargas afetivas que chamam-se complexos. A ansiedade nada mais é quando alguma coisa constela, alguma coisa como se apertasse o botão ligar num desses complexos. E que tira aquilo que a gente conhece como nós, aquilo que a gente conhece como estrutura egóica, do eixo. Assim. A ansiedade, ela, dependendo do grau, ela nos tira do eixo. Por quê? Porque esse complexo foi tão forte. Por isso que as pessoas falam no popular, tá complexado. Vem muito daí, vem muito daí. Então, diversas linhas podem falar de diversas formas. O principal tá sentindo diferente. Está te impossibilitando, está te congelando, está trazendo sofrimento, não tenha vergonha. Procure um profissional. Sabe? Se você está com dor de cabeça, você vai procurar um profissional. Ou se for uma dor de cabeça rápida, não, mas se for uma dor de cabeça constante, você vai procurar um profissional. Se você está com dor de coluna, você vai procurar um profissional. Se você está com dor na alma, você também deve procurar um profissional. Então, acho que isso é fundamental. Você falou... resumidamente, que eu não sou da área da psicologia, né? Apesar de me encantar, sem dúvida, no meu futuro mais velho, vou fazer essa graduação. Ansiedade, todo mundo vai sentir, e todo mundo sente, e é bom que todo mundo sinta, porque isso aí é uma condição humana, né? Não somos robôs, ainda bem. Dependendo do grau, né? Aí existem graus de ansiedade, e essa ansiedade, for muito, muito intensa, pode te levar a um congelamento. Certo? Isso é um feedback que eu recebi de aluno. Orlando, eu estava dirigindo e aí eu travei. Eu estava falando no telefone, aí recebi um e-mail com uma notícia ruim, aí eu travei. Eu estava com meu filho no colégio, andando com meu filho, levando ele para o colégio, ele caiu na rua e eu travei. Esse travei, traduzindo, é o congelar que você fala, porque foi um nível de estresse e ansiedade muito alto. Certo? A gente pode pensar, inclusive, na luta. A gente pode pensar, inclusive, na luta. O atleta que congela. A gente pode olhar por aí também. 6 meses, 4 anos no ciclo olímpico, chega na hora ali, ele trava. Qual é uma primeira orientação para tentar tirar ou ajudar essa pessoa para sair desse descongelamento, né? Para tentar descongelar essa pessoa? Acho que assim, se está numa situação, como você falou, que está dirigindo e tal, a primeira coisa é para o carro e espera. Essa é a primeira coisa. Até porque está dirigindo. Então, se aquilo ali for num grau muito intenso e tal, segura um pouco a onda. Procurar um profissional, até porque o que causa, o que gera, o que vai... E aí, quando eu falo procurar um profissional, inclusive, se você está num grau muito forte, cara, vai no SUS. As clínicas da família estão aí com profissionais de psicologia que fazem excelentes atendimentos que podem dar esse suporte inicial. Para até depois encaminhar, para depois até mais o primeiro... Tem que pensar que pode ser uma questão emergencial. A gente está falando dos casos emergenciais. Sim, vai sim. no SUS. Se é uma coisa leve, mais constante, procura um profissional, procura alguém, entre em contato. Então, o principal é entender que assim, a ansiedade ela fala muito da nossa impotência como ser humano. Ela aponta muito para nós não somos tão fortes como a gente acha que é. A ansiedade ela nos escancara as nossas fragilidades. E tudo bem, porque nós somos frágeis também, nós somos seres humanos, cara. Nós somos frágeis também, nós somos fortes, nós somos frágeis. Então é reconhecer
que precisa da ajuda e procurar um profissional de psicologia para poder... E aí, para poder até verificar o que está gerando aquilo, que pode... Cara, tem várias coisas. Pode ser estafa de trabalho, pode ser uma questão traumática que aconteceu recentemente. Vamos pensar no agora. Você trouxe no início da fala, você trouxe a questão da pandemia. Vamos pensar no agora. De repente, todo mundo teve que ir para casa, a vida parou e vamos pensar no Rio de Janeiro. Nós somos pessoas que gostamos de aglomerações. Quando se fala no Rio de Janeiro fora do país, é Maracanã, é samba, é Réveillon. São eventos de aglomerações. Show Rock in Rio, eventos de aglomerações. E aí, de repente, todo mundo teve para sua casa. Além de nós gostarmos, nós vivemos aglomerações. Eita, agora me deu um branco. Várias pessoas juntas, me deu um branco da palavra, desculpa. Aglomeração. Aglomerações, obrigado. Aglomerações. Nós vivemos aglomerações. A gente pega transporte público lotado todo dia. Então, mesmo que seja mesmo que seja ruim pra caramba, pegar um trem de um determinado lugar lotado, para depois pegar o metrô, então pegar um BRT, mesmo que seja ruim, a gente estar acostumado com aquilo. Nós, seres humanos, temos a tendência de nos adaptar ao que a gente vivencia no cotidiano. Aquilo ali também foi cortado. Além disso, uma coisa que é muito importante a gente ter, e aí eu não vou entrar aqui, até porque eu sei que a proposta não é essa, mas eu não vou entrar aqui em questões políticas, mas ter uma voz, ter uma direção, ter uma liderança. A gente vive desde 2014 uma bipolaridade. Pessoas falando A, pessoas falando B. Nós, leigos, que estamos aqui nas nossas cadeiras, nas nossas casas, e falar, cara, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Então a gente não tem uma orientação. Além de a gente não ter uma orientação, quando a gente está num grupo que age de forma completamente diferente do que a gente pensa, a gente não se identifica e a gente fica com raiva, que acaba aumentando esse grau de ansiedade. Então, assim, uma fala, uma orientação, e aí não teve por quê? Porque foi uma doença nova, porque foi um vírus novo. No início a gente não tinha, porque a gente não tinha ideia do que era. A gente não tinha ideia do que era. Além disso, mal ou bem, mesmo que você não tenha nenhum meio de comunicação, você vai saber de alguém que faleceu por causa desse vírus. É tanta gente que mesmo que você desligue a televisão, desligue a rádio, não escute, não tenha contato com nada, você vai saber de pessoas que morreram por causa desse vírus. Então gera insegurança. Então, ansiedade nesse momento, estranho é quem não viveu um grau de ansiedade nesse momento. A não ser que seja isolado, conseguiu ir para um lugar no meio do mato, está com as contas todas pagas, está tudo bem, aí beleza. Que é 0,01% das pessoas se chega a isso, né? E mesmo assim, essa pessoa vai conhecer algum querido que ou ficou doente, ou que faleceu, então ainda assim não é tão seguro assim. Então é tudo bem ficar com... outra coisa, a gente brinca muito que aumentou muito o grau aquilo a gente chamava um tempo atrás de TOC, né, de transtorno obsessivo compulsivo. É claro que eu não estou falando do diagnóstico TOC, mas o comportamento compulsivo, a coisa de chegou em casa, tem que tomar banho, saiu para aqui e para lá, tem que passar álcool gel o tempo inteiro, esse comportamento compulsivo também gera uma ansiedade. E que ele precisa estar acontecendo. Então, o que a gente tem que entender nesse momento é estar com ansiedade, tá difícil, procura um profissional, porque você está junto num barco que está muita gente vivendo coisas iguais. É um momento para isso também. É um momento para ansiedade também, assim. Só antes de passar, tem um livro que eu gosto muito, que é antes da pandemia, que um cara chamado James Hillman, que ele fala, o nome do livro é Picos e Vales. Ele fala que a sociedade exige que a gente viva sempre no pico. Estamos bem, somos felizes, é isso e aquilo, só que nós, seres humanos, nós somos formados de picos e vales. E a gente tem que aceitar os nossos vales. A gente tem que aceitar quando a gente tem descida. O que a gente tem que fazer é procurar um profissional. E aí, não só psicologia não, viu, cara? Eu acho que a atividade física faz um bem tremendo. Então, procurar um profissional de educação física para fazer uma atividade física faz um bem tremendo. Se não é a psicologia, se está mais grave, a psiquiatria também, para ter que tomar medicação também. E, de novo, tudo bem. Tudo bem. Acho que eu não sei se eu respondi. Respondeu, e eu vou até pegar alguns ganchos da sua fala para a gente ir evoluindo. Vamos lá. Um dos acontecimentos que teve foi lá no estúdio, eu estava dando aula no CDPD,
E aí eu tô vendo uma aluna, que é recém-chegada, suando frio, bem branca, e eu cheguei a ela e perguntei, você se alimentou? Você está bem? Você está passando bem? Não, eu comi, mas o retorno da voz dela e da expressão facial dela estava realmente bem diferente do que eu estava acostumado aos outros treinos. E ela começou a ter uma tremedeira forte. Eu falei, você tem certeza? Não, eu comi, eu me muito bem, eu não sei o que está acontecendo, meu coração está batendo muito forte, eu estou ficando muito agoniada. Então, o meu primeiro passo foi tirar ela de perto dos outros. Graças a Deus, que eu estava um treino vazio, que é uma raridade hoje em dia lá, ainda bem que os treinos estão voltando a encher. Eu tirei ela de perto dos outros e falei, tira a máscara para você respirar, respira, né? Eu afastei ela de todo mundo, respira. E aí, esse tira a máscara para respirar, eu vi que acho que deu uma agoniada maior ainda nela. Aí eu falei, não, então não é essa a estratégia. Olha, então o que eu vou fazer? Eu vou me afastar de você, você puxa a máscara e você puxa o ar com muita calma, respira. Tá só eu e você aqui. E aí ela sentou, ela foi puxando, ela não foi melhorando da expressão, mas a tremedeira realmente foi passando. Ela estava com o rosto branco, com suor, aquele suor frio. E aí foi passando. E aí ela perguntou, você acha que isso é sintoma de infarto? Falei, olha, se você fosse a primeira pessoa a passar por isso nos últimos 40 dias, 45 dias, eu ia falar, corre, vai aqui para o hospital do lado, que é possível, mas você deve ser o 15º caso de uma pessoa que tem um sintoma, não fala sintoma, mas tem uma reação parecida, né, com o que você está tendo, e os outros 15 casos não foram infarto, foi diagnosticado crise de ansiedade. Então, eu sugiro, se você tirar essa dúvida, né, vá no médico para ver se realmente não é um possível de infarto, e após isso você começar a pensar em se tratar com relação a ver o que está acontecendo. E aí o feedback dela foi interessante porque ela foi uma pessoa que fez a quarentena muito à risca, porque ela tinha problema respiratório, etc. Ela era da área da saúde, não é da área da saúde, está viva, graças a Deus, com terapia ocupacional, ela não foi para a linha de frente, como os médicos, etc., enfermeiros, mas estava ali envolvida. E aí o que a gente dialogou com ela, obviamente eu não tive ainda um contato com o psicólogo, porque ela ainda está nesse poder decisório, não sei nem se ela está nos assistindo hoje, é muito possível ela estar nos assistindo hoje. Ela falou, eu fiquei muito tempo sem ter convívio com ninguém. Meus convívios eram o meu cachorro, minha calopsita, e minha calopsita faleceu. Então, quando eu voltei a ter um convívio, quando eu desci na rua a primeira vez, e eu fui, por exemplo, comprar um pão, eu já senti uma agonia diferente. Mas eu não estava entendendo, acho que a luz da rua me incomodou, a buzina dos carros, entendeu? Então, várias coisas que eram passadas completamente apercebidas para a gente, para ela principalmente, hoje em dia estão afetando muito ela. Inclusive, ela falou, cara, se tiver um horário aqui com mais de 6 pessoas treinando, eu não vou vir por enquanto. Eu super entendo, a gente tenta sempre realocar. Por isso que quando eu te fiz a primeira pergunta dos sintomas, para ver se tinha, mas faz todo sentido você não falar dos sintomas, porque o que desencadeou ela, de repente, é o quê? Um tumulto, ela achar que está aglomerando, a máscara, de repente, é uma espécie de proteção ímpar para ela nesse momento, né? Mas pode estar acontecendo de outras formas para outras pessoas que, de repente, nem respeitaram tanto a quarentena, nem tão afincos assim com a máscara e estão tendo essa crise de ansiedade ou por conta de trabalho, ou por conta de realmente parente que acabou sem ela, enfim. Então, faz todo sentido o que você falou com relação aos sintomas. Mas o que eu queria, de repente, eu não sei, como você falou, a psicologia, assim como a educação física, a gente não vai somar 1 mais 1 vai dar 2. De repente vai somar 1 mais 1 vai dar 0,7 ou 1,5. Porque cada corpo reage de uma maneira, cada pessoa tem uma experiência, uma maneira de reagir a essa experiência, essa vivência diferente. Mas existe algo que a gente pode falar num geral para ajudar as pessoas. E até é interessante, eu fazendo um aspas aqui, um parênteses, muitas pessoas falando, pô, Orlando, eu não vou conseguir estar nesse horário, mas porque essas nossas lives viram um podcast. Pô, bota lá que eu quero escutar, mas esse bota lá que eu quero escutar é como tipo, porra, de repente tem alguma coisa que vai me ajudar a eu não entrar nesse estado de novo.
E é óbvio que não tem como você fazer uma receita de bolo, você vai escutar isso. Mas tem alguma dica de uma pessoa que começou a querer entrar num estado desse, falar, ó, você já falou no carro, para, respira, mas tem algum modelo de respiração, de mentalização, ou de introspecção, pensa em alguma coisa boa, alguma coisa criativa, alguma coisa que te remeta a algo feliz. Tem alguma estratégia dessa, ou realmente é muito difícil a gente fazer algo global assim para todo mundo? O que você tem aí? Então, deixa eu trazer algumas coisas. Primeiro que eu tenho uma coisa que é fundamental trazer na sua história, que você fez algo que é fundamental. Você respeitou e cuidou do limite da pessoa. Você percebeu que ela não tiraria a máscara se você estivesse perto, você deu os passos para trás e você falou, então agora tira um pouquinho, você sabia que ela precisava respirar, tira um pouquinho para respirar, e ela estava ali já se sentindo sozinha, mais distante das pessoas, com um isolamento maior e tal. Então, isso que você fez do cuidar, do entender da seriedade e do cuidar, é um passo fundamental e um passo essencial. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é o seguinte, só para... Você estava falando de educação física, que também 1 mais 1 é igual a 2, mas na educação física você tem algumas... E aí eu posso falar de ciência com você, porque você também é um cara que estuda bastante. Você tem alguns sistemas de avaliação do qual você parte do zero. Você consegue medir coisas que você parte de algumas valências que partem do zero, outras não. Na psicologia, você não tem. Já tem uma coisa chamada psicometria, que é para você avaliar as valências da psicologia, e você não tem o zero absoluto. Então, assim, por quê? Porque o que é o zero ansiedade? Quem vai definir o que é o zero ansiedade? Já que cada um tem o tipo. O que é o zero, sei lá, raiva, agressividade, tensão, fadiga mental? Qual é o zero? Não tem. Então, é por isso que não é tão... não exata mesmo, assim, não parte do zero absoluto, mas você consegue se aproximar ali de um geral e tal. Mas aí, respondendo a sua pergunta, o meu grande medo, Orlando, é que se eu trago sintomas e uma pessoa que não está passando comece a ouvir e falar, pô, você começou a ter uma palpitação mais rápida, começou a ter alguns medos, começou a ter... Eu falo, putz, eu estou tendo isso. Tal. Cria, a partir da fala de um profissional de psicologia, é que nem procurar o Dr. Google, sabe? Quando o cara vira e fala, aí procura ali o Dr. Google. Vou morrer com câncer. Só gripado, Exatamente. É exatamente isso. Então, assim, então, o falar quais são os sintomas e tal é muito complicado e muito delicado por esses dois motivos. Um, porque a pessoa pode estar tendo e não ter nenhum sintoma que eu disse, e o outro que eu posso falar, é aquela coisa que eu te falei da apostila de psicopatologia. Cara, nós alunos, a gente via aquilo e falou, porra, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente está falando, inclusive, de esquizofrenia. Pô, eu tenho isso? Não tem. É um grau completamente diferente. Então, o principal é se conhecer. O principal é pensar a psicologia como um trabalho de prevenção. Então, não esperar acontecer para procurar um psicólogo, uma psicóloga, já é um passo fundamental. Já é, assim, um grande passo. Por quê? Porque aí você já vai se conhecer, você já vai perceber quando você está saindo ali de uma certa estabilidade mental. Então, esse é um grande passo. O outro, passar exercícios. Vamos lá, Orlando. Eu te passo o exercício, eu viro e falo, cara, respira devagar, puxa. Se você estiver dirigindo e tal, puxa devagar e tal. E aí eu ensino aqui como se faz. Aí a pessoa está dirigindo sozinha, tenta respirar devagar e não consegue. A ansiedade vai aumentar. Entendi. A ansiedade vai aumentar. Então, assim, passar qualquer exercício, eu preciso conhecer, até porque tem pessoas que não conseguem fazer aquela respiração devagar. E outras questões vão melhorar, seja diálogo interno, seja visualização, seja várias outras coisas vão ser melhor para aquela pessoa. Por isso que a psicologia ela não tem que ser olhada, ela não tem que ser vista como na perspectiva biomédica, estou com um problema e vou resolver. É que nem a educação física. Ela não tem que esperar estar numa vida sedentária para fazer exercício. Não, esperar se lesionar ou estar prestes a lesionar. Não é ter um problema no coração, alguma coisa. Não, é prévio, é antes.
na psicologia, a importância do antes é para ela poder se perceber, para poder se conhecer e, inclusive, conhecer quais são as ferramentas que ela tem para sair daquela situação. Uhum. Perfeito. Faz sentido, cara? Faz todo sentido. Porque, de repente eu queria algo global para ajudar e acabar atrapalhando mais ainda. O parar e fazer uma leitura da situação sem dúvida, é um dos mais importantes. O medo às vezes, eu poderia não ter tido esse feeling, eu poderia não ter tido essa sensibilidade, né? Então, essa que é a minha agonia. Porque, por exemplo, eu venho do mundo da luta, né? É uma galera, de repente, hoje em dia não, mas se você pensar quando eu comecei, sei lá, 30 anos atrás, 35 anos, era uma galera mais bronca, era uma galera que ia ao seu limite sempre, né? Se não fosse no limite não estava bom. Quanto mais rústico, melhor, né? Mais espartano, mais perto. E se você falasse de ansiedade nesses tempos atrás com essas pessoas, é fresco, não serve para luta, frouxo, está com medo, está com isso, está contigo. E foi o que você falou. Está com medo, sim. Eu estou com medo de entrar e lutar na frente de 50 mil pessoas e decepcionar 50 mil pessoas. Isso gera medo, que gera ansiedade. Mas eu preciso controlar isso. Eu não vou controlar isso com um psicólogo 10 minutos antes da luta. Eu vou controlar isso ao longo de um tempo, vou me preparar, visualizar aquela situação, para quando eu vivenciar, eu saber lidar. Assim como a educação física. A gente reproduz as cenas de competição para os atletas, para que eles consigam superar aquilo e, na competição, desempenhar. Você ia falar alguma coisa, te cortei. Exatamente. Não, é exatamente isso. Você falou, se eu ter um psicólogo 10 minutos antes não vai ajudar, nem 10 minutos depois, nem depois que acontecer. Agora eu vou procurar um psicólogo. Não, procura antes, cara. Procura um profissional de psicologia. Na parte do esporte que você estava dizendo, Orlando, a psicologia ela é um aspecto de treinamento também. Algumas valências da psicologia, elas são para ser, dali do alto rendimento principalmente, elas são para ser treinadas, elas são para serem preparadas para quando você... A gente está falando no início do Mar do Medina. Cara, o cara sabe o que tem atrás dele, ele sabe a carga que ele carrega. Não sei nem se ele tem psicólogo ou psicólogo ou não. Eu sei que tem psicólogas no comitê, mas não sei se ela é acompanhada ou não. Mas se isso dá uma questão e você só for ver isso depois, não, ver antes. Analise antes, pense antes, se conheça antes, faça esse trabalho prévio. E isso não é só a psicologia. A fisioterapia é a mesma coisa. Não espera se lesionar para ir para o fisioterapeuta. Faz um trabalho de prevenção com o fisioterapeuta. Então, todos os nutricionista é a mesma coisa. Não espera lá a galera da luta, não espera ficar batendo no peso para fazer nutricionista. Vai antes, se prepara, faz um trabalho de longo prazo. Então, assim, as áreas da saúde que trabalham com esporte, elas têm que ser olhadas e entendidas pelas atletas e pelos atletas como uma questão preventiva. Além disso, você estava falando do retorno agora da galera lutando e tal. Cara, a gente tem que lembrar, quando a galera leiga, se for pensar sei lá, no MMA, ou então agora assistindo a galera nas Olimpíadas e tal, aquilo ali é 0,05% de quem luta. A galera que luta e luta mesmo vai lutar para ganhar, sei lá, 300, aí você vai saber responder melhor do que eu, mas talvez R$300 para ter que lutar mês que vem de novo, não importa o que aconteceu com você, para poder trazer um feijão com arroz para casa. E aí a gente tem uma pandemia que para isso, e a gente não tem um suporte, a gente não tem um sustento para o esporte no país é abandonado há bastante tempo e cada vez mais. Cara, é claro que essas pessoas vão ter ansiedade. A luta é um trabalho. A luta é um trabalho para elas. Elas vivem daquilo ali. Então, acho que assim, é aceitar, é entender. E também você falou, uns 30 anos atrás as pessoas eram mais broncas. Eu acho que a gente ainda tem um pouco dessa questão bronca. Assim. A gente ainda tem dificuldade de aceitar as fragilidades, olhar para elas e saber que elas têm que ser cuidadas para serem minimizadas. Sim. E entender que também a parte atlética dela tem um intervalo, né? Vai acabar e depois você vai deixar de ser atleta. E você vai ter que ser um pai de família, um gestor, um empregado, um funcionário, enfim, né?
Exatamente. Aí, essa é uma parte do esporte, a gente até pode se encontrar em um futuro, vou falar também. Algo que eu vou sempre pegando os ganchos da tua fala para a gente desenvolvendo. Você falou, o esporte está sucateado, né? Eu estou muito feliz com a medalha da menina de 13 anos, né? Fodaço, fodaço. Queria agarrar aquela menina, abraçar e dizer, você é uma heroína, porque teu país é uma bosta, entendeu? Quem te apoiou foi teu pai e tua mãe. Se teu pai e tua mãe não tivessem vindo do skate, de repente eles não iam deixar nem você praticar, entende? Então, é uma hipocrisia danada. Eu vi um post até de uma deputada, e eu não vou entrar em política aqui também, porque não é o foco, mas ela falando, muito orgulhosa que 30% dos atletas eram militares. Eu falei, que merda! Que merda, entendeu? Para ver como o esporte está sucateado nas universidades e nas escolas. É uma bosta, entendeu? Sim. Então, não faz sentido nenhum. Aí, por que eu falei isso? Não é para entrar em política em nada. Eu falei isso porque você pegou um gancho assim, cara, a luta é um trabalho. Os caras que precisam lutar todo mês para ganhar e levar feijão com arroz para casa, não estão fazendo isso. E depois que começou a flexibilização, teve um boom de procura de pessoas para fazer atividade ao ar livre. Só que, de repente, o cara é um atleta foda, mas ele não é formado em educação física, ele não tem didática para dar aula e ele não vai ter, de repente, a sensibilidade que eu tive com aquela aluna. Ou seja, numa crise que, de repente, podia ser contornada aqui, como foi, com uma sensibilidade, com uma calma, etc., você pode agravar uma coisa. Então, as pessoas também têm que ter... e aí, eu sou zero contra o personal fight, tá? Eu não estou falando isso aqui das pessoas que não são formadas. Eu acho que a faculdade de educação física hoje em dia dá R$300, R$400. Vale a pena o investimento para o futuro, né? Se o cara é graduado em alguma coisa, em alguma modalidade de combate, que ele quer trabalhar com isso, procura essa formação que vai ajudar muito. Não sou contra. Eu sou contra esse boom que aconteceu, que você vê, de repente, até ao contrário também, profissionais de educação física que não sabem nada de luta, puxando umas manobras horríveis, né, na rua, chega a dar vergonha alheia, que isso também pode ter um transtorno ali maior, porque como a atividade física é uma das válvulas de escape de estresse diário, né, da própria ansiedade, para você melhorar seus parâmetros motores, parâmetros de saúde, a atividade física é mais do que recomendada por todas as literaturas, literatura médica, literatura de fisiologia, né? Então, o mau acompanhamento por um mau profissional pode dar um transtorno e um problema maior ainda do que a pessoa já teria se tivesse bem assistida, né? E aí, por que eu estou falando isso? Aí vou concluir, vou passar a mão para você de novo, estou tagarela. Um outro case que aconteceu foi de um aluno que chegou para treinar, ele está há muito tempo sem treinar, por conta, né, de reclusão, não tinha lugares, academias fechadas, muito tempo sem treinar, voltou a treinar, querendo uma performance que ele tinha, não é atleta profissional, é praticante, mas querendo uma performance motora que ele tinha em janeiro de um ano atrás, de um ano e meio atrás. Não faz sentido nenhum. E aí, para ele tentar dar aquele que eles falam, né, para dar um up, dar uma melhorada, ele se entupiu de termogênio, se entupiu de café, e aí esse foi difícil, porque era uma tremedeira grande, como se fala quando a gente acorda tudo? Com olheira. Uma pupila muito dilatada, e ele estava com dormência nas duas mãos. Falei, porra, chamou atenção. Quando eu fui aferir a pressão arterial dele, estava baixa. Aí eu falei, cara, você já teve algum sintoma de crise de ansiedade e tal? Ele falou, eu já tive crise de pânico, não de ansiedade. Mas são similares, né? Aí, muito próximos. Aí eu falei, cara, então agora você já pega as suas coisas direto, você está bem para andar, porque o estúdio é muito perto do hospital. Você está bem para andar até o hospital? O seu plano de saúde atende ali? Atende. Beleza, vou. Então, quando você chegar lá, você manda mensagem. Se você não estiver bem, alguma pessoa vai te acompanhar. Não, estou bem, só estou muito trêmulo, como não dormi. Foi até lá, realmente não era preciso de infarto. E aí foi diagnosticado também isso. E aí eu queria que você batesse essa bola, duas bolas para a galera. Primeiro,
a utilização de recursos, de suplementos que possam agravar isso, né? O cuidado que as pessoas têm que ter com isso. E o segundo é, qual é a diferença básica entre uma crise de pânico e uma crise de ansiedade? Tá. Cara, vamos lá. Primeira pergunta sobre a questão dos suplementos e tal, eu vou ser bem sincero, quando alguém me procura e diz, ou estou trabalhando com um atleta e fala, vou começar a tomar suplemento tal, isso, esse, aquele, eu falo, cara, vamos procurar um nutricionista ou um nutrólogo. Por quê? Porque não é a minha área. E aí eu não vou saber dialogar sobre. Isso é uma coisa fundamental, assim. As pessoas têm que saber, os profissionais têm que saber os limites das suas áreas e ter uma... Eu tenho nutricionistas parceiros, eu tenho vários cardiologistas, eu tenho profissionais de diversas áreas parceiros, psiquiatras, inclusive, porque se chega numa situação X, não é mais a psicologia. A questão do suplemento não é mais a psicologia. O que é a psicologia na questão do suplemento? A pessoa não está sabendo lidar com a sua própria vulnerabilidade, a pessoa não está sabendo lidar com a sua própria fragilidade. Ela quer ser mais do que ela pode ser naquele momento. O caso que você contou, eu acredito, o cara vinha treinando, dezembro de 2020 para de treinar, janeiro de 2020, quer dizer, para de treinar, volta em 2021 que está com o mesmo ritmo. Não vai estar. Vai ter que lidar com a sua vulnerabilidade, vai ter que lidar com a sua fragilidade. É isso aí. Pô, nós não somos máquina, não é só apertar um botão. Agora, vamos voltar para preparar para que ele chegar naquele lugar. Então, assim, e a outra questão também é que acaba no esporte, dependendo do esporte, tem essa cultura, e aí fica uma coisa muitas vezes fica uma coisa meio, assim, desproporcional. Se eu não tomar, se eu não fizer, eu não vou fazer parte, eu não vou conseguir competir. E aí precisa das agências de controle, precisa desse povo todo, de novo, não é a psicologia, mas sim outras áreas, outras profissões, para poder estar acompanhando. Então, a primeira pergunta, acho que eu iria por aí, e só incluiria o seguinte, em relação até ao CTPD, eu acho que você já deve ter isso. Cara, aonde eu trabalho, eu conheço a área programática da saúde em torno. Se acontece alguma coisa, eu sei para onde caminhar. E eu tento, eu não consigo tão bem isso, porque muda-se muito, mas eu tento ter o contato das pessoas, dos profissionais. Inclusive para virar e falar, olha, eu estou aqui, no meu consultório está acontecendo isso, isso, isso. Ou então se a pessoa não está no meu consultório, mas está daquele caso que você falou do carro, não sei o quê, se eu tiver uma apostila, um lugar para eu poder procurar onde é que está as áreas programáticas da saúde do Rio de Janeiro, eu vou poder virar e falar, cara, vai para tal lugar, e eu vou ligar para aquele lugar e falar, olha, eu sou um profissional de saúde, eu sou da psicologia, não sei o quê. Então, acho que isso é fundamental, assim, a gente conhecer a área programática da nossa região. Isso é a resposta 1. Resposta 2, a diferença do síndrome do pânico para a ansiedade. É muito difícil isso, a literatura vai falar de diversas formas. Eu vou dizer que talvez o síndrome do pânico é um tipo de ansiedade muito aguda, muito intensa, muito forte. A ansiedade muito forte pode gerar, é uma consequência de. Uma ansiedade muito forte pode gerar a síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico é o medo de morrer naquela hora. Né? Assim, é pânico total. Lida-se muito aquela coisa que eu falei para vocês, a gente não sabe do futuro, a única coisa que a gente sabe do futuro é que a gente vai falecer, e aí a gente fica tentando ter esse controle, a gente não tem, então gera ansiedade. Quando está muito intenso, pode gerar o síndrome do pânico. Então, a direcionar a diferença que mas agora literaturas diferentes vão falar de aspectos diferentes, assim, de coisas diferentes de cada uma. Mas eu acho que no fundo é isso. A síndrome do pânico é uma consequência de uma crise grave de ansiedade que pode gerar síndrome do pânico. Eu iria nessa direção. Bacana. Rodrigo, eu sei que você tem compromissos novos, e aí eu queria ir finalizando com as pessoas com indicação. Tem gente que ainda está reclusa e tem gente que está abrindo as portas, está se flexibilizando para uma nova realidade, etc. Tem algum livro,
ou tem algum filme, ou tem algum podcast, ou tem algum material que você indica para essas pessoas que possam ser uma autoajuda, possam servir de autoconhecimento, de uma autoanálise, para elas se prepararem para a situação que a gente nem sabe. Eu não sei se da manhã eu vou ter uma crise de ansiedade, se você vai ter, entendeu? Enfim, tem algum material que você possa indicar para a galera? Para poder se preparar para uma crise de ansiedade? Não, para poder entender mais. Que não seja uma literatura técnica, né? Que é algo pesado para psicólogos, mas que seja algo leve, mas que vai instruir e orientar a um público de uma maneira geral. O que você sugere? Cara, tem um filme, mas ele é muito pesado, bem pesado, que é o nome de uma cidade, não, o nome de uma cidade britânica, Manchester Sitiada. Acho que é esse o nome que concorreu até o Oscar. Mas ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Ele mostra depressão, ele mostra algumas coisas ali. Agora, quando eu estou trabalhando com um atleta, quando eu estou trabalhando com uma pessoa, seja atleta ou não, e pensando no que pode ajudar, seja uma série, seja um filme, seja um livro, por isso o trabalho preventivo ser importante, eu já vou saber qual é o gosto da pessoa, né? Eu já vou saber do que a pessoa gosta, eu já vou saber qual é a direção do gosto da pessoa. Então fica muito mais fácil, quando eu já trabalho, quando eu já acompanho, poder dar um direcionamento, poder dar uma dica. Você me pegou de surpresa, né? Me deu um branco total agora. Se eu tivesse me preparado, se eu tivesse essa pergunta, eu procuraria alguma coisa. Mas vamos lá. Acho que Manchester Sitiada é um filme muito triste, muito pesado. Mas que você mesmo, você tem algum e-book, alguma coisa que ilustre isso, até para leigos? Cara, não, o que eu tenho é muito voltado para a psicologia do esporte e não necessariamente sobre a ansiedade, mas sim sobre o preparo de uma maneira geral da psicologia do esporte, que é o papo de PE. Por exemplo, papo de PE agora, daqui a meia hora, a gente vai estar conversando com uma psicóloga, como eu falei no início, que está lá em Tóquio acompanhando os atletas. E especificamente que fale sobre a ansiedade, não. Eu não tenho uma material nesta direção. Porque assim, a gente tem que entender que a ansiedade, ela é uma das enfermidades que nós temos no aspecto psíquico. Existem várias outras, em várias outras questões. Então, e também é muito difícil a gente, diferente de, eu estou com dor de cabeça ou estou com dor no ligamento direito, as questões psíquicas, elas se atravessam muito, elas são muito próximas umas das outras, elas são muito difíceis de fazer a separação e falar, não, é isso, é aquilo, até porque nunca é uma variável só, nunca é uma questão só. Então, olhar desta maneira é muito difícil. Agora, eu acho que o princípio, e aí, de novo, acho que a gente vai cair na mesma coisa, é fazer o tratamento prévio, se conhecer com um profissional de psicologia, e aí é profissional de psicologia, não é uma outra profissão, é o profissional de psicologia, se conhecer com esse trabalho para poder, quando tiver que vivenciar... Cara, a gente vai viver luto, a gente já está vivendo uma era de luto, mas se ninguém perdeu alguém próximo, em algum momento da sua vida você vai perder alguém próximo. Isso vai acontecer. Frustrações, a gente tem muitas expectativas e grandes expectativas geram grandes frustrações. Então, lidar com as frustrações, lidar com as nossas impotências, isso tudo, para a gente poder, quando chegar nessas horas, a gente poder lidar com, a gente precisa nos conhecer. A gente tem que entender que não... o que eu faço para fazer isso, aquilo? Cara, não tem uma fórmula de bolo. Até para não materializar as frustrações na matéria, né? Não sei se o português me permite falar isso, mas não descontar no corpo coisas que, de repente, você poderia estar... Né? Porque acontece... Somatização. Que é somatização. Exato, boa. Isso aí, me faltou a palavra. Você somatizar no corpo o que você passa pelo psíquico, que acontece, e você deve ter demais isso aí. Tem uma outra questão, Orlando, que eu estou falando da diferença de uma pessoa para outra, mas eu acho que é importante entender que nós mesmos, ao longo da vida, temos aspectos, formas de lidar, formas de reagir,
características que vão... Nós estamos sempre... Eu brinco que nós somos seres no gerúndio. A gente está sempre em transformação. Então, tal coisa funciona comigo, talvez numa época, talvez numa outra época, outra coisa vai funcionar. Então, por isso, esse acompanhamento contínuo, para poder estar se conhecendo no processo. Nós não somos uma máquina que entendeu aquela máquina e está tudo bem. Assim. Não, nós estamos no gerúndio, a gente está sempre no processo. Isso que é importante entender. E mágico, né? É o que dá, de repente, até o gosto. É a graça. É a graça. É a graça da história. Se eu fosse exatamente aquilo que eu era com 1 mês de idade, com 2 dias de idade, ferrou. Pô, bacana. A tua psicóloga, a tua amiga psicóloga que está lá, ela está acompanhando alguma modalidade específica? Então, o Comitê Olímpico Brasileiro enviou 3 psicólogas. Marisa 3 para 300? Loucura, né, cara? Eu tô tentando chamar todas elas pro Pílulas Olímpicas, no Papo de Pé. Tem um fuso horário, mas além do fuso horário, elas falam, Pierre, tá impossível. Porque eu tô indo para um lugar, tô indo para outro lugar, tá impossível. Tá uma loucura isso aqui. Então, assim, sim, tem 3. Tem uma que acompanha só o futebol feminino. A Marina Gruzon acompanha só o futebol feminino. Tem uma que faz um trabalho muito legal com o pessoal da UADA, que é a coisa do antidoping, que é a Ana Carolina Covas. Então, assim, tem alguém para luta, pro wrestling? Cara, então, uma dessas 3 vai estar... A Marisa Marcunas, ela é do boxe. Ela, antes de estar no geral do COB, ela era do COB, mas no aspecto do boxe. Então, eu posso estar errado, mas eu acredito que já que ela era do boxe, ela deve ter as áreas da luta deve ter sido passada para ela. Mas eu posso estar errado. Eles podem ter se organizado também pela distância das arenas. Sei lá, eles podem ter... Eu vou saber quando eu estiver com elas no programa e a gente vai saber juntos. Então vejam o Papo de PE, daqui a meia hora vai ter aí, entre no perfil do Rodrigo. Não teve pergunta hoje, geralmente esse finalzinho eu sempre deixo para as perguntas para ele responder. Teve algumas pessoas falando, a Ana Carolina falou terapia é vida, sem dúvida, todo mundo que faz é perceptível as modificações e os benefícios. O Flávio, inclusive, é o presidente da Confederação Brasileira de Wrestling, deve estar aí sofrendo de ansiedade, porque a gente tem 3 atletas lá que vão participar dos jogos, né, que se classificaram. Um no greco-romano e 2... né? É ansiedade boa, né? É ansiedade da torcida. Agora está passando ansiedade boa. Então, sorte aí aos atletas, não só do wrestling, que é uma modalidade de paixão minha, né? Mas a todos os atletas brasileiros que estão defendendo aí a nossa bandeira, a nossa pátria, a toda a comissão técnica, as 3 psicólogas espartanas que estão lá fazendo um trabalho quase sobre-humano. Mas que fique aí, de repente, essa parte educacional para as pessoas ampliarem a visão para uma equipe multidisciplinar que faz toda a diferença. Os países que estão na frente lá do ranking das medalhas já descobriram isso há muitos Jogos Olímpicos atrás. Orlando, então, aqui no Rio a gente tinha uma equipe muito grande de psicólogos do esporte, psicólogas do esporte. Mas aí por quê? Porque estava no Brasil, né? Então o COB não teria gastos tantos assim. E aí eles toparam ter as psicólogas do esporte. Há um tempo atrás nós não tínhamos. Teve uma competição, se eu não me engano, foi ginástica de Londres, se eu não me engano é ginástica de Londres, que a Associação de Família dos Atletas da Ginástica, acho que foi ginástica, posso estar errado aqui, mas a galera se juntou para poder pagar a ida da psicóloga. Então, assim, e também a gente entender que essa galera não está só lá. Essas 3, elas fazem um acompanhamento antes, mas mesmo assim, lá eles estão na Vila Olímpica, naquele espaço ali. No Brasil, cada um num canto, cada um num lugar, como é que vai acompanhar todo mundo? Então, assim, precisa de muito mais. É muito pouco. Sim. Está muito embrionário ainda. Quando falam que o esporte profissional nos Jogos Olímpicos dá vontade de dar uma gargalhada enorme. Olha que minha boca é gigante, cheia de dente. Dá vontade muito de rir. Rodrigo, obrigado. Obrigado também a Milena que comentou aí. A gente tem que ficar atento aos sintomas, se conhecer. Agradeceu a troca aí. Falou saúde é igual ao trabalho multidisciplinar, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a todos que ficaram, que entraram, que participaram. Esse bate-papo vai virar podcast, então vai ficar disponível aí para quem quiser ouvir depois.
Rodrigo, deixo com você a palavra, já com o meu agradecimento, e deixo a palavra final com você para se despedir. Muito obrigado, boa sorte no papo de psicólogo do esporte. Vou tentar participar daqui meia hora. Estou com um filhinho pequeno, você sabe que é uma correria danada, mas vou tentar participar. Parabéns e muito obrigado pelo seu tempo aí, tá? Tá contigo a palavra. Orlando, só gratidão de estar aqui no Papo Folhas. Assim, é Papo Folhas, né? O nome? Fala Folhas, desculpa. Eu misturei com Papo de Pé. Fala Folhas. Estou quase mudando a chavezinha já, então. Cara, acho que o principal, Orlando, assim, eu acho que desde que a gente se conheceu lá na palestra que você falou e tal, eu acho que o principal é a gente estar junto com profissionais de áreas diferentes, mas que olham para o sujeito atrás do atleta. Antes de olhar para o atleta, antes de olhar para resultado, olhe para a pessoa que está ali. E saiba que o processo, inclusive, de conseguir rendimento e conseguir resultados é um processo que só se dá se aquela pessoa for olhada, se aquela pessoa for cuidada em todos os aspectos. Então é sempre muito bom trocar uma ideia com você, porque eu sei que você faz um trabalho muito sério e eu gosto de ouvir e estar com pessoas que fazem um trabalho sério. Assim. E eu gostei muito também do trompete ali atrás. Não sei se você troca ou se só... eu tento arranhar. Demais. Rodrigo, sou seu fã, muito obrigado. Uma grande noite e boa sorte aí no Papo de Pé, beleza? Valeu, grande abraço. Beijoca, fiquem bem.